O Repórter Rio retoma hoje as entrevistas com os candidatos ao Senado. E quem está aqui é Pedro Rosa, que concorre pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Pós-graduado em Geografia, o professor da Universidade Federal Fluminense, Pedro Rosa, de 43 anos, iniciou a trajetória política no movimento estudantil em 1991. Foi eleito coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores da UF por 5 vezes, tornando-se também dirigente da Federação de Sindicatos de Trabalhadores das Universidades Brasileiras por 2 mandatos. Participou da fundação do PSOL em 2004 e atualmente faz parte da direção estadual do partido. Candidato, boa tarde. Muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Eu queria que o senhor começasse falando quais as suas prioridades caso eleito no Senado. Boa tarde. Primeiro agradeço o convite e elogio a iniciativa de que os candidatos apresentem suas propostas aqui com vocês. O nosso principal desafio político eleito senador será mudar a política econômica do país. Hoje é um absurdo que você comprometa toda a riqueza que nós contribuímos com impostos, com o nosso trabalho, 42% vai para banqueiro, através da famosa dívida pública. Isso significa 2 bilhões diários que saem das necessidades sociais e vão para banco. Para ter uma ideia, significa 25 anos de financiamento no hospital, como o da universidade que eu trabalho, que é o Hospital Antônio Pedro. Essa é a prioridade. Nós vamos batalhar para que tenha uma auditoria, para provar exatamente que é um dinheiro, uma dívida imoral e ilegal, e que suspenda imediatamente o pagamento para poder investir na área social, porque do contrário, todo o resto é propaganda que a maioria faz dizendo que defende a saúde e a educação, mas não diz de onde vai tirar o dinheiro. Nós estamos dizendo, e essa é a luta do PSOL. Pois é, na área da educação, que propostas o senhor apresentaria no Senado? Da educação, hoje, por exemplo, os principais sentimentos de necessidades sociais estão ligados à saúde e à educação. Se pensar na jornada de junho do ano passado, os cartazes que mais apareciam era queremos saúde e educação padrão FIFA. Se não tem dinheiro para triplicar o número de universidades, de escolas pelo país, são propagandas que não vão servir para explicar de onde vem e como é que vamos ampliar. Hoje eu sou de uma universidade, por exemplo, nós temos hospitais universitários, são 50 hospitais. São os que formam médicos, enfermeiras, que tratam as doenças mais complexas. A política do governo está sendo o quê? Privatizar. O governo federal criou uma empresa chamada IBSER para entregar uma gestão privada. Significa que a população mais pobre vai voltar a ser a mais excluída. Nós vamos, então, combater qualquer face de privatização, seja da saúde e da educação, e lutar para que se amplie o investimento para que as pessoas que pagam impostos, que somos nós, em sua maioria, tenham acesso à saúde e educação. E que projeto o senhor pretende apresentar em defesa do Rio? O Rio de Janeiro, ele virou o melhor símbolo nacional. O Rio de Janeiro, por exemplo, símbolo de que o governo tentou impor uma política de desmonte do serviço público. O nosso estado recebe bilhões de royalties e, se pensar para trás quanto desse dinheiro foi investido nas áreas sociais, não foi nada. Nós precisamos, por exemplo, para arrecadar dinheiro, é preciso urgente fazer uma auditoria nesse dinheiro arrecadado pelo royalties, porque ficou um debate, um falso debate, se era para mudar ou manter a lei do royalties, mas não se discutia onde foi investido o dinheiro. Então, o senhor tentaria reabrir as discussões sobre essa questão dos royalties do petróleo? Sobre a questão de onde foi gasto o dinheiro, que esse é o principal problema. Não era se muda ou não muda a lei, era de onde, foram bilhões e bilhões. A educação chegou a ser a penúltima colocada no ranking nacional. Hoje um enfermeiro no Rio de Janeiro não ganha nem R$500 de investimento básico. Ou a gente muda essa política, ou as mazelas sociais elas vão se ampliar. Em relação aos idosos e os jovens, que são parcelas importantes da sociedade, né? Que projetos o senhor teria? Pensando nos idosos, nosso partido, o PSOL, ele nasceu exatamente combatendo uma política que mexia com os idosos, que foi a reforma da Previdência de 2003. Antes, o Fernando Henrique criou o famoso fator previdenciário, nós temos que combater para acabar, que reduz o salário dos aposentados. E Lula manteve o fator previdenciário e já fez uma nova reforma, com aquele escândalo do mensalão, que nós, do PSOL, nível nacional, denunciamos, inclusive o nascimento do PSOL foi a partir disso. Nós precisamos garantir que haja um salário integral de todos os aposentados, todos os idosos no país, porque deu a sua vida inteira para produzir riqueza e hoje são os mais penalizados. E os jovens? E para os jovens é a batalha para que se integre, por exemplo, tanto a ter direito à escola, de um modo geral, por isso batalhamos tanto para que tenha dinheiro para ter mais escolas, e ter uma política de ter emprego. Hoje, os jovens fora da escola e seus pais sem empregos, tendência é que sejam presas fáceis na mão do tráfico.
Candidato, agora questões polêmicas em discussão no Congresso, né? Descriminalização das drogas, aborto, união civil de pessoas do mesmo sexo, adoção de crianças por homossexuais. Queria saber a sua posição em relação a esses assuntos. O PSOL tem grandes lideranças nacionais que vêm ajudando a colocar esse assunto como assunto de necessidade pública. Por exemplo, o aborto hoje. Nós precisamos legalizar, porque significa ter política para prevenir quem não quer engravidar e garantir que haja um tratamento adequado para que as pessoas não morram. Hoje a política de aborto tem levado a que milhares de mulheres pobres é que morram para fazer aborto. Então nós queremos de fato tratar não como caso de polícia, como é a lei atual, e sim como caso de saúde pública. E os outros pontos? Os outros pontos acabaram a virar o principal... União civil, adoção de crianças. A questão da união civil, o nosso partido tem bastante destaque. Nosso companheiro Jean Willis tem se destacado bastante, inclusive denunciando que a bancada fundamentalista hoje, que é grande no Congresso, utiliza e faz uma pressão. É a base da Dilma, hoje a base da Marina, de forma escandalosa, é que tenta condenar. Hoje, nós defendemos de forma clara e objetiva a liberdade completa, tanto do casamento como da adoção. É um absurdo você ter tantos jovens que são abandonados e não ter ninguém para adotar. Se querem adotar, sejam hétero, seja da comunidade LGBT, temos que dar total apoio para que as pessoas não precisem efetivamente ficar sem um lar. Candidato Pedro Rosa do PSOL, candidato ao Senado, muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Obrigado a vocês.